Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre essa goleada do CSA diante do Sampaio Corrêa pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Um 4-0 com um brilho de Cachoeira, com um brilho de Igor Bahia e do Álvaro também, e principalmente do Igor Magalhães. Impressionante como ele traz mudanças pontuais para cada jogo e como ele tem um impacto direto na partida e visível direto em cada partida. Foi assim, na minha opinião, contra o Confiança, foi assim contra o Clássico também diante do CRB. Ele trouxe algumas mudanças bem inesperadas, como essa do Silas na lateral esquerda. Não que o Silas não tivesse atuado na lateral esquerda nessa temporada, mas coloca o Silas na lateral esquerda, mantém o Enzo também no corredor esquerdo, uma mudança que impactou diretamente no resultado, trazer outras mudanças também que o Igor Magalhães colocou durante os 90 minutos. Deixa um pouco da sua opinião também, o que você viu desse CSA em campo, qual foi a sua avaliação também do jogo. No final do vídeo eu vou trazer a classificação atualizada, um passo importante que o CSA dá para a classificação à próxima fase. Antes de dar sequência no vídeo, reforçando o pedido para você deixar a sua opinião, deixa o like também, compartilha o link em grupos de amigos e torcedores e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Mas bora lá! Primeiro, já vou abrindo aqui o campo que eu montei para esse CSA, na verdade o campo que o Igor Magalhães montou para o CSA nesse confronto. George no gol, Cedric na lateral esquerda, Islan e Wanderson na zaga e o Silas na lateral esquerda, em alguns momentos como um terceiro zagueiro, na verdade quase sempre como um terceiro zagueiro. Enzo um pouco mais avançado, Vander e Camacho foram os dois homens do meio de campo de dois meias centrais. Nicola ficou no banco inicialmente, Álvaro começou aberto pelo lado direito, esteve Cachoeira por aqui e o Igor Bahia no comando do ataque. Falando sobre uma avaliação geral do jogo, um primeiro tempo que se destaca muito pela fragilidade defensiva do Sampaio Corrêa, isso ficou muito visível, uma equipe que tomou 4-0 para o Bahia na estreia da competição, depois teve um empate contra o América de Natal em 2-2 jogando em casa, com muitas fragilidades defensivas, e hoje isso ficou muito claro também, como sofre o Felipe Surian com os nomes que tem na linha defensiva. Um jogo que, tudo bem, não compromete tanto, mas se tem um Thiago Rosas no corredor esquerdo que apoia muito pouco, defensivamente não compromete tanto, mas os dois zagueiros do Sampaio Corrêa, claramente, hoje ficou muito visível isso, como tecnicamente eles terminam destoando um pouco do jogo do restante da equipe do Sampaio Corrêa, que além dessa fragilidade defensiva, na fase de ataque foi um Sampaio Corrêa muito pobre no sentido de repertório, principalmente no primeiro tempo. Buscava o Pimentinha, buscava a ponta direita e não muito mais do que isso. Foram poucos os momentos que o Adriano era explorado pela ponta esquerda durante o primeiro tempo. O CSA vence o primeiro tempo por 1-0 com um gol do Cachoeira e um gol que eu falei sobre esses dois nomes aqui, esse corredor esquerdo e a sacada que o Igor Magalhães teve justamente para anular o Pimentinha, colocar um volante aqui, observando que o Enzo defensivamente compromete. O Silas sofreu um pouco com o Pimentinha, mas de uma forma geral conseguiu segurar o ponta direita do Sampaio Corrêa. E um ponto importante para o primeiro gol, principalmente do CSA, foi Silas por aqui liberou o Enzo, que participou diretamente do gol. E com a liberdade do Enzo, o Cachoeira naturalmente não ficava tão aberto pela ponta esquerda. Cachoeira entrava um pouco mais, isso foi fundamental também para o lance específico do gol e para outros momentos do jogo também. O Álvaro mais aberto pelo lado direito, Camacho, o Vander, inclusive durante a transmissão no Premier foi destacado que o Igor Magalhães chamou a atenção do Vander para que ele participasse mais do jogo, realmente participou um pouco menos do que o Camacho, por exemplo, mas acho que o grande destaque foi a sacada que o Igor Magalhães teve de colocar um cara com mais poder defensivo nesse lado esquerdo de defesa do CSA. Um outro ponto também para destacar, né, um grande jogo do Igor Bahia, mas voltando à avaliação geral do jogo. Falando sobre o segundo tempo, o CSA não voltou bem para o segundo tempo, teve um Sampaio Corrêa que até pela necessidade se lançou mais ao ataque, levou alguns momentos de perigo para o CSA quando o jogo estava 1-0, teve até o gol do Alan James também que foi anulado.
a impressão é realmente que alguma parte, mesmo que pouca, do Alan James estivesse um pouquinho à frente, mas era um lance para VAR sobre o gol do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que reclamou bastante da arbitragem, um lance que eu também entendi como falta do Silas sobre o Pimentinha no primeiro tempo, e outros lances também, incluindo esse do gol, que até eu achei que realmente deveria ser anulado. E aí o CSA, no momento que não estava tão bem no jogo, vai lá e consegue com uma grande jogada do Álvaro, mérito do Álvaro, mas também uma jogada que escancara muitos problemas defensivos do Sampaio Corrêa. Não dá para um jogador sair aberto pelo lado direito, puxando de 3, 4 jogadores adversários, no momento que o CSA nem tinha tanta gente assim no ataque. Tem o gol do Álvaro, e a partir do gol do Álvaro, o segundo tempo é totalmente controlado pelo CSA. Você tem uma queda muito grande do Sampaio Corrêa. O início do segundo tempo do Sampaio Corrêa era até bom, mas depois se teve uma queda muito grande da equipe maranhense. E aí, trazendo um outro ponto também, falando sobre esse segundo tempo, as mudanças, e um ponto que eu falava aqui anteriormente em outros vídeos que eu destacava. Eu queria ver Cedric no meio de campo e Rafinha pelo lado direito, na lateral direita. Foram poucos minutos que isso terminou acontecendo, na verdade metade do segundo tempo isso aconteceu. Não deu para ter ali uma grande noção de fato do que pode ter de potencial com esses dois jogando, entre aspas, juntos, mas só para recordar o gol do Sampaio Corrêa, não deixar batido isso daqui. No gol do Sampaio Corrêa teve uma falha do Cedric em conjunto com o Álvaro. Teve uma indefinição em quem iria marcar o Adriano, que fez o cruzamento para o gol do Alan James. Mas voltando aqui para esse ponto das mudanças. Então teve o Rafinha aqui no meio, o Rafinha na lateral direito, Cedric foi jogado para o meio, Camacho permaneceu em campo, houve a saída do Vander, então teve também a saída do Álvaro, o Brian terminou entrando, e um movimento interessante que se tinha era de um Brian quando o CSA tinha a bola, um Brian mais centralizado, e o Cedric abrindo um pouco mais para o lado direito. Teve também a entrada do Rafinha, a entrada do Brian, o movimento de mudança também do Wellington Nunes no lugar do Cachoeira, e também do Robinho no lugar do Silas, isso já bem no final do jogo. E aí teve o movimento do retorno do Enzo aqui para lateral direita. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma alteração aqui do CSA. Sim, esqueci. Nicola. O Nicola entrou no lugar do Camacho durante o segundo tempo. Então tá aí. Foram as mudanças. Até a entrada do Nicola é a questão do fôlego do Camacho. E para reforçar defensivamente, até porque quando houve a entrada do Nicola, o jogo já estava bem encaminhado, a vitória já estava bem encaminhada para o CSA. Acho que o jogo de hoje, assim como foi o jogo contra o Confiança, assim como foi o jogo contra o CRB, destaca o quão bem entende a equipe que tem na mão o técnico Igor Magalhães. Acho que tiveram alguns comentários, principalmente após os 3 jogos do CSA, não críticas totalmente direcionadas a ele, mas algumas sim, falando que o CSA tinha um estilo de jogo e que talvez era muito previsível a partir disso daqui. Não vou citar nomes sobre essas críticas, mas houve uma crítica direcionada a isso. Eu acho que isso está distante de acontecer. Tudo bem, o CSA em alguns jogos anteriores demonstrava algumas dependências, eu falei sobre isso também, mas é impressionante como o Igor Magalhães ele consegue trazer mudanças pontuais e ele consegue se adaptar muito bem ao que o adversário pede, ao que a equipe adversária tem de melhor. A sacada do Silas na lateral esquerda foi muito boa. A presença do Enzo também deu resultado aqui na fase mais à frente de campo. A dupla Vander e Camacho é uma dupla que talvez pode acontecer em mais momentos. Assim como também eu acredito que Nicola e Camacho nesse jogo iriam também se dar muito bem. E aqui a tentativa do Rafinha também me agradou muito com a permanência do Cedric no meio de campo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas classificação e o salto importante que o CSA dá na tabela, sai dos 3 pontos, vai aos 6, é o segundo colocado, atrás apenas do Bahia, que é o líder. Você tem o Confiança na terceira posição, Ceará e Náutico, essas 4 equipes com 4 pontos, contando também
com o América de Natal, Juazeirense e Sampaio Corrêa, que vai muito bem no Campeonato Maranhense, mas na Copa do Nordeste tem algumas deficiências muito claras. E aí se tem um grau de dificuldade diferente entre a Copa do Nordeste e o estadual. Então tá aqui resultados também dessa rodada do grupo B, com o Ceará empatando contra o Confiança, bom resultado para o CSA. O triunfo do Bahia 5-1 sobre o América de Natal. O empate, bom resultado para o CSA, esse empate entre Náutico e Juazeirense. Na próxima rodada, se tem um CSA jogando contra o Náutico no Rei Pelé. O Náutico que oscila demais, o Náutico que tem alguns pontos de correção ainda, e o Náutico que, pelo que eu estou recordando aqui, vou até puxar, o Náutico tem um clássico pernambucano nesse final de semana, exatamente, sábado, joga contra o Sport, e isso pode ter algum impacto, quem sabe, no jogo da próxima semana. Não é na próxima semana, porque próxima semana tem Copa do Brasil. Então esquece o que eu falei sobre o impacto do clássico nesse final de semana do esporte, mas tem Copa do Brasil no próximo meio de semana. Deixa a sua opinião aqui sobre o jogo, o que você viu de diferente também sobre esses movimentos do CSA em campo. Deixa o joinha se gostou do vídeo, compartilha o link, se inscreve no canal. Até a próxima.